Olá, eu sou Cibele Franz, eu sou médica e patologista no Rio de Janeiro e venho aqui hoje então falar sobre a síndrome de Alagille. Vamos dizer, entendendo a síndrome de Alagille e seus tratamentos. Então assim, como uma doença rara, a gente precisa muito falar sobre e estimular também a educação continuada, né? Em relação a isso, esses são os meus conflitos de interesse. E o roteiro da aula. Bom, introdução, fisiopatologia, literatura recente, algumas red flags, eu acho que isso é importante para a gente poder fixar, e depois os tratamentos que a gente consegue ter disponíveis nesse momento. Bom, em relação ao início, né, a síndrome de Alagille é um dos epônimos que a gente ouve falar de vez em quando. Eu achei interessante trazer, um dos primeiros artigos, foi o segundo artigo publicado pelo Alagille, dando ênfase a tantas características, né, multissistêmicas, características dentro da doença da Alagille. Bom, em relação à hipoplasia, a parte hepática, a gente ainda vai falar um pouquinho mais para frente. Então, nessa publicação, a primeira dela foi em 1969 e depois outras publicações vieram na sequência e cunharam, então, o termo. Bom, em relação, então, à Alagille, é uma doença rara, autossômica dominante, que se desenvolve, então, através de defeitos da via da sinalização do NOT. Então, essa via, ela é importante, a gente vai falar mais para frente, para entender o fenótipo, né, a variedade dessa doença, que é tão rica, muitas das vezes, e até muito difícil de fazer o diagnóstico. Ela atinge fígado, coração, esqueleto, olhos, rins e um tanto de outros sistemas a mais. Em relação aos pacientes, a gente tem um teste genético para JAK1, 94% dos pacientes com Alagille tem ele positivo, e se ele não positivar, né, se não tiver presente alteração, mutação nesse gene, o NOT2 pode aparecer num percentual pequeno de pacientes. Menos de 2% dessa população vai ter um teste genético negativo, então ele vem para ajudar muito. Não é a primeiro exame, mas enfim, numa suspeita diagnóstica é muito importante. Em relação à epidemiologia, a gente fica mais ou menos assim, nós como hepatologistas, e hepatologistas muitas vezes, no meu caso, né, que vem mais adultos, a gente tem sempre a sensação de que colestase intrahepática familiar progressiva é mais prevalente, mas por incrível que pareça, a Alagille tem aí uma incidência em torno de 1 para 30 a 50 mil nascidos vivos, né, pessoas, com as mutações que a gente já citou anteriormente. Então, em relação, comparando a PFIC e a atresia biliar, que também é um problema que a gente vê e tem muito interface para diagnóstico diferencial em relação à Alagille, a gente pode chamar a atenção as características, por exemplo, na biópsia. Então, hipoplasia de ducto, ductopenia, na síndrome de Alagille, a gente vê mais a parte nesse sentido, e o PFIC, uma interrupção de fluxo, né? A característica, a base da doença, dessas doenças genéticas, elas são diferentes, então a expressão na biópsia também vai ser. A atresia biliar tem mais florido a obstrução inflamatória dos ductos biliares. Em relação à apresentação, elas podem ser muito parecidas, então icterícia, prurido, colestase, uma história de colestase neonatal, então a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Bom, em relação à fisiopatologia, a gente chama atenção, a gente trata, né, e vê muito paciente com colestase crônica, mas nesse caso, a colestase crônica, ela se acompanha de outros defeitos multissistêmicos. Isso por quê? Gera ductopenia em alguns casos, né, na maioria deles, mas ela é derivada de alterações na regeneração e alterações no reparo celular. A via de sinalização NOT, ela deixa a membrana, vamos dizer assim, a membrana um pouco mais estável, ela participa da produção, né, da regularização da produção dessas membranas de vários órgãos. Então, nesse caso, a gente sabe que tem defeitos, e muitas das vezes defeitos na angiogênese. Então, essas alterações vasculares, elas também, depois a gente vai ver, elas predispõem a hemorragias nesse contexto da síndrome de Alagille. Então, realmente, o paciente acaba tendo colestase, mas muitos outros sintomas em outros órgãos. Esses genes implicados, que a gente já falou antes, eles norteiam, né, então um defeito, uma mutação nesse caminho vão ditar vários fenótipos, e a gente tem fenótipos e gravidades intermediárias, né. Isso daqui eu deixei como vamos dizer, eu consegui num artigo, eu achei muito interessante, porque além da ductopenia que a gente espera, e a gente lembra do clássico, tampões biliares podem agravar essa síndrome, exatamente pela estase, assim como fibrose peribiliar, que pode gerar hipertensão porta, às vezes não cirrótica, então agravar mais os sinais de hipertensão porta e menos cirrose, né, menos alteração de parênquima. Isso tudo são contribuidores da colestase, então às vezes é o início de uma situação, de uma cascata que muitos mecanismos se compõem em relação à colestase crônica.
Bom, em relação aos critérios clínicos, então, eles falam que o teste genético não é necessário para fechar o diagnóstico, porque a gente consegue entender que existem critérios maiores e critérios menores. Eu coloquei aqui nesses slides os sublinhados, né, a face, coração, ossos, são os critérios maiores, então são os mais comuns. A gente vai ver a parte de ductopenia, né, de colestase, no caso, com prurido ou sem, às vezes tem icterícia ou não. Coração tem muitas alterações cardíacas, tetralogia de Fallot, hipoplasia de pulmonar, então sim, às vezes o paciente tem também hipertensão pulmonar derivada a isso, uma face triangular, testa proeminente, então é um pouco, depois que a gente começa a entender e olhar um pouco mais os pacientes, no fundo, eles se parecem, então tem essa característica. Em relação aos ossos, né, assim, o esqueleto, a gente tem a baixa estatura, uma tendência a baixa estatura, vértebra em asa de borboleta, fragilidade óssea, então tudo isso pode acontecer. Isso seria o cunho central, e depois a gente também tem outras coisas que lembram, né, um embriotóxon no olho, né, posterior, prurido, que são as alterações na pele, e sistema nervoso central, uma predisposição à hemorragia intracraniana, exatamente pela fragilidade que existe nesses vasos, né, isso daí é um impacto. Então, 3 ou mais desses critérios podem ajudar a gente. Isso eu trouxe, que é uma paciente acompanhada por mim há mais de 14 anos, ela foi no ambulatório, ela tinha 28 anos na época, tinha uma história, um absurdo de colestase, então uma gama-GT, uma fosfatase alcalina maior do que 2.000 unidades, então realmente é uma paciente que já vinha da cardiopediatria, de alterações de hipoplasia pulmonar, de alguns procedimentos cardíacos, então isso chamou a atenção pra gente. Tem uma face triangular, ela tinha, não é a foto dela, mas ela tinha alteração de asa de borboleta na coluna, e isso daqui também é uma foto do embriotóxico posterior, que no caso a gente não conseguiu pesquisar para ela, mas pode ser que ela tenha mais esse critério. Mas assim, dentro da possibilidade clínica do paciente, a gente tem então, nesse contexto, ela atualmente é uma paciente que está em acompanhamento com a gente. Mas é uma questão ilustrativa da gente ver que é uma colestase que chama muito atenção, fora do padrão, se a gente pensa no contexto do adulto, mas em relação ao contexto da pediatria, a realidade sempre vai ser a diferenciação entre a atresia biliar e uma PFIC mais grave, enfim, atresia biliar e síndrome de Alagille. Então, os pediatras também têm sempre essa interface, nem sempre é fácil. O diagnóstico, o teste genético pode ajudar nesse contexto. Só trouxe aqui esse ITRO, né, que seria a escala de prurido. Assim, prurido é uma coisa importante para a gente começar a quantificar, é uma coisa que a gente coloca leve, moderado, acentuado, mas às vezes para os estudos, até para a gente entender um pouco mais, a gente é necessário ter esses questionários. Então, são questionários próprios para o paciente, para a gente quantificar, assim como os acompanhantes, visto a população pediátrica. Então, muitas das vezes, crianças pequenas não vão conseguir preencher, mas o adulto, assim, quanto se coçou, o tempo que coçou, então, a gente tem aí uma infinidade deles validados para síndrome de Alagille, porque muitos dos critérios de a gravidade e até de evolução em relação ao tratamento são baseados em relação ao controle de prurido, né, até porque afeta a qualidade de vida à beça. Bom, vamos pensar no laboratório, mas e aí, Sibeli, laboratório, colestase crônica? É uma gama-GT marcada, então assim, tem pacientes que têm 53 vezes o limite superior da normalidade. Ácido biliar, isso é interessante, porque a gente só lembra num contexto de colestase intrahepática ou colestase na gravidez, e a gente precisa pedir um pouco mais, então nesses pacientes, sim, a gente tem ácidos biliares bem altos, séricos, tá? A bilirrubina total nem sempre ela é aumentada, isso e foi caracterizado como piora de prognóstico, né? Piora clínica, um preditor clínico muito ruim. Então, é interessante essa curva de um trabalho que tem um N grande, que eu já vou mostrar mais à frente, mas é só para chamar a atenção que eles conseguiram caracterizar se no primeiro ano de vida do paciente, ele se mantenha com uma bilirrubina menor do que 5, a taxa de mortalidade dele é bem menor, necessidade de transplante, enfim, desfechos ruins, do que um paciente que tenha uma bilirrubina maior do que 10, mantidamente maior do que 10. Então, isso é uma coisa fácil, né? A gente tem disponível aí o laboratório, bilirrubina, enfim, a aminotransferase. Bom, em relação à história natural, publicação desse ano, saiu no Hepatology, interessante, muito interessante, agregando assim 29 países, então a gente entende o quanto mundialmente foi a gente conseguir caracterizar isso.
1.543 pacientes foram incluídos nesse estudo, que eles chamam, né, tem base de dados GALA, né, e conseguiram incluir, então, 1.433 crianças, no contexto de 1 ano até 18 anos. Então, 6 meses, né, assim, foram crianças incluídas nessa faixa etária pediátrica, né, até os 18 anos. E eles conseguiram mostrar algumas coisas interessantes que a gente tinha como, às vezes, como fator de exclusão, mas hoje em dia a gente nem pode pensar nisso, depois dessa, né, vida como ela é, vamos dizer assim, 85% dos pacientes com síndrome de Alagille tinham um histórico de colestase neonatal, mas 15% não tinham. Então isso, quando a gente fala, mas não teve colestase neonatal, a criança nasceu muito bem, então a gente não é Alagille, nem sempre. 74% dos pacientes tinham prurido dessa coorte, 12% não tinham essas variantes que a gente tinha falado, né, do teste genético, e o prurido foi a primeira manifestação clínica uma mediana de 12 meses de vida. Então, é uma criança que com 1, 2, 3 anos começa a apresentar muito antes mesmo da icterícia. Os fatores de exclusão. E então vamos falar da biópsia. Essa é a foto da biópsia da minha paciente, que tem uma ductopenia marcada, tá? Ela tem uma biópsia bem clássica para Alagille, não foi uma biópsia simples de conseguir, porque eu já falei para vocês no contexto, infelizmente dela tem muita alteração cardíaca, a gente tinha o problema da hipertensão pulmonar e os cuidados em relação a isso. Bom, dentro do levantamento da literatura, né, de 754 biópsias em 604 crianças, então existem crianças que a gente precisa biopsiar sequencialmente. A ductopenia sim foi o mais característico, mas obstrução ductular sem ductopenia apareceu em 22% e 13% não tinham alterações características, então não é uma biópsia sem alterações de ductopenia ou essa rarefação toda, não impede de ser Alagille. Então, após 6 meses de idade, a presença de ductopenia, ela se eleva um pouco mais. Então, biópsias em crianças maiores, a gente tem a tendência de ver o clássico, né, se a gente for pensar assim. Bom, e qual é o impacto clínico da doença, né, da síndrome de Alagille? Eles conseguiram responder isso também nessa publicação desse ano do Hepatology, com um N grande de 1.184 crianças acompanhados até os 18 anos. Então, a gente tem, assim, uma taxa de mortalidade de 8,5%, e aos 18 anos, 40% sobrevida com um fígado nativo. Então, a gente tem a maior parte dos pacientes, em algum momento dentro dessa faixa etária, necessidade de transplante, né, muito às vezes pelo prurido, falta de controle desse tipo de evolução de doença. Então, até os 50 anos, até os 18 anos, 50% da amostra foi submetida, então, ao transplante hepático. Bom, a mesma casuística, a gente chama a atenção, que eu achei de dado mais importante, na mortalidade geral sem transplante, na literatura geral, 35% a 60%, então realmente o transplante é um pilar interessante, e a mortalidade é elevada, com risco grande cardiovascular e um risco grande de sangramento. Infelizmente, essa mortalidade precoce nos primeiros 30 dias, realmente foi um evento muito relatado. Taxa de mortalidade é maior nos pacientes, é maior do que os pacientes que têm de doença de base e atresia biliar. Então, eles têm como coorte essa comparação. As complicações mais frequentes foram essa tendência de sangramento, alterações biliares e também alterações renais. São pacientes que já têm outras, como, né, tem uma doença de base realmente muito florida. Bom, em relação às complicações, o que eu chamo a atenção aqui, eles conseguiram taxar isso, mas eu chamo a atenção que dessa coorte, 25% desenvolveu ascite em algum momento, então aqui até os 18 anos, e em relação a varizes de esôfago, 10, 15%. Então, muitas das vezes os pacientes têm alterações de hipertensão porta, né, assim, com pouca disfunção hepática, vamos dizer assim. O ultrassom tem, mas esplenomegalia, né, é muito mais frequente, então a gente tem quase 80% da coorte com esplenomegalia, mas uma taxa aí de uns 10% de desenvolvimento de varizes de esôfago. Então não é um sangramento de hemorragia digestiva, quando a gente fala que o risco de sangramento é maior, é um sangramento intraparenquimatoso, seria mesmo de vaso, infelizmente vaso do sistema nervoso central. Bom, vamos falar um pouquinho, não sou cirurgiã, mas eu tentei procurar e deixar a coisa mais didática possível sobre a cirurgia de Kasai na síndrome de Alagille, é o que a gente tem. Eu acho que essa figura é bem ilustrativa, então é uma forma da gente conseguir aqui tratar o tratamento de escolha que a gente tem de atresia biliar cirúrgico, né, fora o transplante, óbvio, permite otimizar a drenagem dos ductos biliares intrahepáticos diretamente para o intestino. Então a ideia é que
você tenha um controle maior do prurido, visto que você diminui bastante a reabsorção de ácidos biliares pelo intestino. Bom, ele, assim, em 2010 tem um trabalho interessante que ele compara crianças com Alagille que operaram, né, fizeram essa cirurgia de Kasai, e outras que não tiveram essa cirurgia, não tiveram necessidade. Claro que foi um grupo muito heterogêneo, mas ele chamou a atenção que a mortalidade foi maior para os pacientes que precisaram dessa cirurgia. Então, 31% para 3%. Então, e realmente ela tem ação no controle. Se ela tem ação no controle, então o que veio de racional, né, na história? Se a interrupção cirúrgica da circulação enterohepática, ela mostrou um sucesso, né, e é o controle que a gente tem de prurido nesses portadores, qual seria a proposta? Vamos pensar. A interrupção farmacológica, será que não é possível, desse transporte dos ácidos biliares? Então, essa alternativa à intervenção cirúrgica foi aventada. Com isso, a gente deparou então com uma classe nova, né? Isso é sempre interessante a gente pensar, a classe nova de medicação que a gente vai começar a ter mais proximidade, que são os IBATs. É um inibidor de transporte ileal de ácido biliar. No caso aqui, é a molécula do maralixbat. Essa medicação, ela reduz, né, uma medicação oral, eu vou falar para vocês um pouquinho mais para frente, mas ela reduz a reabsorção dos ácidos biliares no ilho terminal e aumenta a excreção biliar, a excreção deles nas fezes. Então, aumenta a excreção, então o paciente consegue eliminar mais. Reduz os níveis séricos de ácido biliar e reduz, então, consequentemente, a lesão hepática bilio-mediada. A bile ali, assim, esses ácidos todos reabsorvidos, eles são tóxicos, diretamente tóxicos no fígado. O que a gente consegue, então, um controle mais importante. Vamos ver se a gente consegue entender um pouco melhor com essa figura. Esse inibidor de transporte ileal, então a gente está aqui com a circulação toda, ele age realmente nos receptores, evitando, então, que esses ácidos biliares sejam reaproveitados, reabsorvidos, colocados na circulação e entrando, então, na circulação hepática, né, na vascularização hepática novamente. Então, com isso, evitando também ou postergando, vamos dizer assim, a cirurgia, né, ou deixando ela como uma segunda opção. Bom, mas então, será que isso é promissor mesmo? Mas a gente tem que falar da molécula e tem que falar um pouquinho da história. Acho que é interessante a gente falar, principalmente quando a gente trata de doença rara. O status dessa medicação rara, órfã, né, assim, é uma doença órfã de medicação, ela foi elencada em 2013, para em 2014 ela ser elencada, oficializada pela Europa. Em 2020, publicações surgiram para validar, né, estudos fase 2, muito importante, o ICONIC, o IMAGINE, o 2, que vieram mostrar os benefícios que essa medicação tem e a segurança também em relação ao uso. A medicação foi aprovada no FDA, também na Europa, e atualmente o que a gente tem aqui, eu fui buscar a legislação no Brasil. Ela não é liberada, ela não é oficializada ainda no Brasil, porém, a gente entende, a gente sabe que existe a regra da Anvisa, que como é uma medicação para uma doença órfã e a única medicação disponível e liberada mundialmente, a gente tem como, e não tem um substituto, né, enfim, a gente tem como conseguir essa importação. Então, isso é mas em breve, né, a gente vai ter isso no Brasil, ainda hoje, na gravação, a gente ainda não tem. Bom, em relação a esse estudo ICONIC, que foi publicado no Lancet de 2021, ele fala da eficácia e da segurança, né, então do maralixbat, em relação às crianças. São 31 crianças que foram incluídas no estudo, de 1 a 18 anos, então assim, já são quase adultos, né, então tem uma parcela aqui de pacientes que já beiram aí a necessidade dos hepatologistas de adulto, e a medicação ela foi comparada ao placebo e randomizada. Inclusão era prurido intratável e níveis de ácidos biliares maior do que 3 vezes o limite superior da normalidade. Então, quando a gente pensa assim, você pensa, quantas colestases, no geral, não gestação, a gente pede ácido biliar sérico? Então, talvez seja um exame que não é caro, é mais disponível hoje em dia, mais fácil, né, tem mais laboratório fazendo, que a gente precisa contextualizar isso aí, até para caracterizar melhor. E o objetivo primário era a redução maior do que 50% nos níveis de ácido biliar na semana 18, assim como avaliar também por escala de 0 a 4 do prurido. Bom, no desenho do estudo, que assim, o maralixbat de 380 microgramas quilo uma vez por dia, então nas primeiras 18 semanas,
Então, é um open label. Depois, a randomização, onde alguns pacientes ficaram com placebo, outros mantiveram a medicação. Depois, a retorno para toda a coorte. E aqui, depois, eles randomizaram novamente e estenderam um pouco mais para os pacientes que tinham critério e tinham indicação. Quem não tinha o controle absoluto do prurido, eles dobraram a dose para 2 vezes por dia. Bom, a semana 204 de análise. Então, 15 crianças conseguiram chegar ao final desse estudo, que foi muito interessante. Bom, a média de tratamento a média de tratamento foi de 2,6 anos, foi muito bem tolerado, teve diarreia, dor abdominal, a gente imagina, né, porque no final das contas ele age muito na parte intestinal, nenhum óbito durante o estudo. Na semana 49, a gente iniciou, né, eles iniciaram o início da extensão do tratamento, e na semana 100, uma dose aumentada, então, para 2 vezes por dia, para algumas crianças que tinham um critério. Bom, esse eu acho que assusta um pouco, talvez assuste, mas é um gráfico que no primeiro momento parece que a gente não vai entender muito, mas é assim, talvez seja a cereja do bolo do estudo, que a gente entende que as crianças que se mantiveram o tempo inteiro usando maralixibate tá em vermelho, né, então a gente vai o placebo, desculpa. Todo mundo começou usando o maralixibate. E depois, ao andar, alguns desses pacientes, na 18ª semana até a 22ª semana, quem está aqui no vermelhinho foram os placebos, então trocaram a medicação. A gente vê que os níveis de ácidos biliares aumentaram bastante. Assim como aqui, a retirada também, uma alteração muito grande em relação a número. Depois disso, voltou a cair, né, os níveis todos, depois que os pacientes voltaram, todos os 2 grupos, a usar maralixibate. Bom, em relação a esse outro gráfico, mais interessante ainda, o placebo é o vermelhinho, maralixibate é o azulzinho. Então, em relação ao controle de prurido, então os níveis de prurido foram bem menores na coorte que recebeu medicação. Esse também é um gráfico muito legal, que é um gráfico que mostra a quantidade de prurido mais acentuado, num grau de 0 a 4, aqui no baseline, né, no início do estudo, a gente tinha mais da metade das crianças com um prurido intratável, que a gente possa chamar assim, na 48ª, e na semana 204, a gente já não tinha mais essas crianças com presença de prurido tão intenso e com um nível bem maior, né, de controle em relação ao prurido leve ou ausente, no caso, a escala em 0. Bom, o maralixibate solução oral, né, incrível, né, liberado para crianças acima de 1 ano, numa dose de 1º ao 7º dia de 190 microgramas quilo por dia, e depois do 8º dia a gente pode ajustar a dose e chegar à dose padrão. Não pode exceder 28,5 miligramas por dia. Então, os pacientes acima de 70 quilos, a gente tem que ficar de olho, recalcular. 30 minutos antes da primeira refeição do dia é necessário o jejum. Excreção fecal. Então, assim, a excreção renal foi realmente mínima, com os efeitos colaterais que eu já citei, como elevação de transaminase, mas nada que tenha justificado suspensão de medicação. Bom, eu queria deixar aqui, então, um resumo, vamos dizer assim, eu acho que a alma das doenças raras são os red flags, a gente tem que lembrar, colestase crônica em criança, em adulto também é um desafio, mas a gente não pode esquecer, colestase crônica e alterações em outros sistemas, como alterações cardíacas, oculares, ósseas e na face, a gente lembra de alagília, às vezes confunde um pouco pela retardo de crescimento, enfim, o paciente com atrofia biliar pode ter um fenótipo também muito parecido, mas é para lembrar esse diagnóstico, principalmente nos casos mais arrastados, os graves a gente acaba diagnosticando mais rápido, diagnóstico diferencial com PFIC e atresia, valor dos testes genéticos nesse caso é muito importante, bilirrubina no nascimento, né, nos primeiros 12 meses, menor do que 5, é um preditor de boa evolução, né, até a fase adulta sem necessidade de transplante, então mais de 79% pode chegar sem a necessidade de transplante, mais de 40% das crianças com síndrome de Alagille vão chegar na idade adulta sem o transplante, então sendo assim a gente como hepatologista de adulto, a gente já tem que pensar e manejar todas essas complicações. O transplante hepático é uma possibilidade, realmente é o que muitas vezes, principalmente em fenótipos com muita gravidade, é o recurso que a gente tem, realmente é o tratamento, mas eu chamo a atenção para a mortalidade, então talvez o impacto de a gente ter uma medicação que consiga fazer uma ponte, preparar isso melhor, melhorar desnutrição do paciente, às vezes até evolução
isso teve um ganho secundário nos estudos, os pacientes melhoraram um pouco mais o desenvolvimento de tamanho, né, crescimento, era essa a palavra, e complicações para a gente mandar esse paciente e conseguir transplantar o paciente num performance status melhor, a gente consegue, né, pelo menos os estudos mostram que isso é promissor. Complicações pós-transplantes são mais comuns que na Alagille. As complicações mais comuns são as vasculares e cardíacas. A medicação foi aprovada pela FDA e está em uso também na Europa. E os IBATs agora vão ser nossos mais uma classe, né, de estudos de medicação disponível. Não só para síndrome de Alagille, mas eu já levanto aqui a bandeira, já tem estudos correndo em relação ao Maralixbat, em relação ao tratamento de PFIC e também a atresia biliar. Os de PFIC são bem promissores. Então fica aí a dica, de repente a gente pode falar disso no ano que vem, com mais notícias, mais realidade. Então eu queria agradecer demais o convite e falar para vocês que foi um prazer.